Bom, nosso primeiro convidado é o professor Esper Calas. Ele é médico, infectologista e imunologista, professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Ayrton. Um prazer estar aqui nessa oportunidade para discutir um pouco mais sobre o assunto do coronavírus, porque é uma pandemia sem precedentes que a gente está vivendo nesse mundo moderno. Eu vou falar um pouquinho da situação do coronavírus, preparei uns slides para mostrar que nós já passamos de 3.700.000 casos, aproximando de 300.000 mortes em todas as regiões do globo, de uma pandemia que muito provavelmente se originou no sudeste da China e foi se alastrando pelos diferentes continentes. Esse aqui é um gráfico só para situar o crescimento e de casos, evolução de número de casos por semana em cada um dos locais das diferentes lugares. Vocês verem que geralmente a epidemia tem um curso, ela começa aumentando numa fase de expansão, estabilização e em muitos lugares a gente está vendo uma retração. Eu salientei aqui os países da América Latina, só para chamar a atenção de todos, que a América Latina entrou nessa epidemia mais tarde comparado com os outros continentes, então a gente tem um crescimento que vem depois, então a gente está tendo como característica geral que o nosso aumento de casos progressivo, ele é um pouco menor do que dos países que tiveram piores. Então, se você olha aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aqui nós temos a Itália, enquanto que o Brasil ele tem um crescimento um pouco mais lento comparado com os outros países. Muita gente acredita que seja porque aqui, no epicentro da epidemia, que é a região metropolitana da cidade de São Paulo, houve o fechamento das atividades com diminuição da mobilidade, que teve impacto. Eu vou comentar isso um pouco mais para frente. Isso aqui é o número de mortes, e eu quero só salientar para todo mundo que o número de mortes vem depois do número de casos. Em geral, demora 2 a 4 semanas depois de uma pessoa entrar em contato com o vírus, se ela for falecer da doença, para esse evento acontecer. Então, todas as vezes que você olha o número de mortes, está olhando para o retrovisor. Você está vendo o que de pessoas que foram infectadas lá para trás. Então, quando a gente retrata aqui o número de mortes nos diferentes países da América do Sul, vocês estão vendo que o Brasil vem ainda num crescimento, e se a gente comparar com o número de casos que ainda está em crescimento, você coloca 2 semanas para frente ainda o que vai acontecer com o número de mortes. Então, a minha expectativa é que a gente ainda colecione um aumento progressivo de mortes por dia, porque, lembre-se, as mortes acontecem num estágio mais tardio da doença. Isso aqui é o número de casos acumulados no Brasil até agora, 127.583 casos em todos os estados acometidos, e nesses 2 gráficos, está um pouco pequeno para ver na tela, mas a gente vai observar o número de casos em cima e o número de mortes embaixo por 100 mil habitantes. Então ele corrige pela população. Então a gente está vendo que, aqui não dá para ver muito bem, mas a região metropolitana de São Paulo é uma das mais acometidos até o momento, alguns grandes centros, mas a região norte do país foi duramente atingida numa fase inicial da epidemia. Muito provavelmente porque lá houve a semeadura de transmissão local e isso acabou acarretando uma disseminação mais rápida comparada com outras regiões do país. Por exemplo, na região centro-oeste, habitantes do que na região norte, mas a gente está vendo já um alastramento para várias capitais do nordeste do Brasil e nesses locais seguindo também com o aumento de número de mortes. O número de casos, hoje a gente está aprendendo, depois de a experiência com vários outros países, que diminui na medida que você instala o isolamento. No começo havia uma grande polêmica a respeito disso, e eu pessoalmente era cético em relação ao isolamento como uma medida efetiva de redução do número de casos, mas o tempo mostrou que, de fato, quando você diminui o isolamento, como a China fez logo no começo, que eles identificaram que alguma coisa estava muito errada por lá, houve uma diminuição da reprodutibilidade da transmissão da doença e, consequentemente, uma diminuição de casos a médio e longo prazo. Então, o que a gente está vendo que aconteceu aqui no Brasil é que a adoção do isolamento em São Paulo foi relativamente precoce comparado aos outros países. E isso sugere que, de fato, a gente esteja experimentando uma curva mais achatada.
E quando a gente olha nesse gráfico aqui, observa-se o número de casos pelas regiões, aqui está a Grande São Paulo, nós estamos vendo aqui o isolamento que se conseguiu com medidas de verificação de mobilidade através de telefone celular. Então, a gente observa que São Paulo subiu a mobilidade, o isolamento, mas com o tempo ele vai entrando em fadiga, nós estamos experimentando uma queda lenta, mas progressiva. Isso está, infelizmente, se refletindo num aumento do número de casos que a gente tem visto na região metropolitana nessa última semana, especialmente nas regiões da periferia da cidade, onde se detectou uma queda do isolamento mais acentuada. Qual é o problema disso tudo? Porque tudo acaba convergindo, não só para o número de casos, mas principalmente a demanda que os casos mais graves exercem na ocupação de leitos de UTI disponíveis no estado. E não era de se surpreender com o fato de que na região metropolitana de São Paulo é onde tem tido a maior pressão pelo número de leitos, porque é onde se concentrou a disseminação inicial. Nós estamos, no momento, com 86% dos nossos leitos de UTI na região metropolitana de São Paulo já ocupados, o que significa que a gente está se aproximando da nossa capacidade máxima. Está sendo feito um esforço muito grande das diferentes instituições públicas do estado de São Paulo para ampliar o número de leitos. O Hospital das Clínicas já reservou o Instituto Central inteiro para receber pacientes com Covid-19. Nós temos atualmente 700 leitos disponíveis, dos quais 240 são leitos em pacientes de UTI, e nós agora estamos ampliando para isso chegar ainda no começo da semana que vem para 300 leitos de UTI entre esses 700 e talvez ampliar para 400 leitos. Por quê? Porque a gente não pode deixar o número de casos que necessita de UTI bater na nossa capacidade, porque aí nós vamos começar a ter problema das pessoas não tendo possibilidade de ter acesso ao suporte ventilatório, que é a principal medida para esses casos graves. Aqui é a apresentação clínica, é uma doença relativamente simples na maioria das pessoas, com febre, tosse, fadiga, mas infelizmente uma percentagem dessas pessoas pode desenvolver uma doença grave com vários problemas que levam fundamentalmente a uma insuficiência respiratória. E essa insuficiência respiratória é caracterizada pelo comprometimento do pulmão. Então, isso aqui, para quem não conhece, é um exame chamado tomografia de tórax, quando a gente vê a imagem do pulmão, que é essa parte mais preta, cortada em diversas alturas pelo aparelho. Então, em geral, a gente espera um pulmão escuro, assim, quando o ar está entrando, e aí a imagem fica mais ou menos nesse padrão. Mas vocês estão olhando aqui que tem umas manchinhas brancas aqui para trás, e principalmente na periferia. Esse é de um médico que atendia pacientes com Covid, ele desenvolveu uma doença mais leve, enquanto que esse senhor, que tinha um problema de medula, acabou desenvolvendo uma doença muito mais grave. Vocês estão vendo o acometimento com essas manchas brancas muito mais salientes, muito mais significativas, acometendo uma percentagem maior do pulmão, dos dois lados, dos dois pulmões. Ele acabou parando na UTI, teve que receber oxigênio em grande concentração e suporte ventilatório. Felizmente, os dois ficaram bem, mas infelizmente, as pessoas que se desenvolvem essa fase mais agressiva da doença podem acabar morrendo, que é o que explica esse número de mortes que vem acumulando, não só na região metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. A doença tem 3 fases, uma fase inicial, me perdoe por esse diapositivo em inglês, mas a primeira semana é caracterizada por uma doença branda, que é a agressão do vírus. Se a pessoa passa dessa fase com sucesso, tudo bem, ela cura. Mas, infelizmente, especialmente aqueles de mais idade, as pessoas que têm outros problemas de saúde, acabam levando essa fase onde o vírus agride o pulmão, é um processo de inflamação. Então, o pulmão fica todo inflamado, com dificuldades de troca de oxigênio, e ele entra nesse segundo estágio, que é o estágio pulmonar. E se a coisa não vai melhorando, ele entra num estado de inflamação tão intenso que acaba levando ele para UTI, sendo entubado, e aqueles que têm evolução mais prolongada acabam necessitando de ficar no respirador por muito tempo, leva fibrose pulmonar e pode ter várias cicatrizes no pulmão. A gente tem várias formas de tratar, o uso de antivirais nessa fase inicial.
medicações para mitigar a inflamação nessa segunda e terceira fase e processos de melhorar a regeneração do tecido pulmonar. Tem várias linhas de pesquisa nesse caminho, mas eu vou deixar essa parte para a nossa discussão depois que encerrarmos as nossas apresentações. Com isso, eu queria agradecer vários dos colegas do Hospital das Clínicas que têm atuado diuturnamente no combate a essa pandemia. Nós temos todo o nosso staff dedicado de pessoas, de médicos, enfermeiras, auxiliares, farmacêuticos, pessoal administrativo, toda a equipe de suporte do HC tem estado na linha de frente combatendo essa epidemia, essa pandemia. Os nossos colegas do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias que têm coordenado esse esforço junto com a administração do HC e os outros departamentos, os laboratórios e os colegas que me ajudaram a preparar esses slides para poder discutir esse assunto com vocês nesse USP Talks. Muito obrigado.